Hoje é o dia em que nós nos lembramos, junto com a igreja, sobre a morte e ressurreição de Cristo. E o meu sentimento nesta manhã, irmãos, é renovarmos o nosso sentimento em relação à mesa do Senhor. Toda semana nós reunimos com a igreja e nós desfrutamos, junto com os membros do corpo, do pão e do cálice. Mas pode acontecer que em nossa vida isso se torna apenas um bom hábito, se torna até um ritual, se torna um costume que nós temos. E é um bom costume, é um bom hábito. Mas talvez com o tempo a gente acaba fazendo isso, mas perdendo um pouco do sentimento em relação à ceia do Senhor e à mesa do Senhor. Então, essa manhã, o tema da comunhão é desfrutando da realidade da ceia do Senhor. E nós temos visto no Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, que foram os momentos que antecederam a morte do Senhor, antes dele ir para o Getsemane. E nós vemos um sentimento de muita comunhão e muita intimidade do Senhor com seus discípulos. E hoje, um dos sentimentos que nós temos que ter ao participar da mesa do Senhor é nós sermos íntimos de Jesus. Nós sermos discípulos de Jesus. Existe uma diferença entre você fazer parte da multidão que segue Jesus por causa dos seus milagres, por causa das suas curas, e você participar de um círculo íntimo de comunhão com Jesus como seus discípulos. Quem você quer ser, meu irmão e minha irmã? Eu quero ser um discípulo. Claro, nós precisamos também das curas, dos milagres, mas nesse momento de comunhão íntima que o Senhor teve à mesa com seus discípulos, Ele estava revelando coisas muito profundas em relação ao coração de Deus. E a primeira questão que nós vamos falar é sobre o contexto da ceia do Senhor, que é a festa dos pães asmos, que é quando a Páscoa é celebrada. Então, vamos abrir em Mateus 26, 17 a 20. Aqui fala: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja que a Páscoa foi celebrada com os discípulos, não foi com as multidões. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Nós somos convidados a sentar-se à mesa com Jesus. Esse é um sentimento que nós precisamos resgatar. Sentar-nos à mesa com Jesus. Sem Jesus, não existe a ceia. Sem Cristo, não existe a Páscoa. Sem o Cordeiro, não existe libertação do pecado e não existe o desfrute da salvação de Deus. O que dá significado para a mesa é o Senhor. A base da ceia é o Senhor. De onde veio a festa dos pães asmos? Êxodo, capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. A Páscoa era celebrada com pão sem fermento, pães asmos. 1 Coríntios 5, 7 a 8 nos traz o significado do que é fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento está associado à nossa vida de pecados, a trazer impureza para a mesa do Senhor. Ter um viver contaminado
por causa do nosso viver pecaminoso. E o que nós precisamos entender quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando participamos da mesa do Senhor, nós precisamos comer pães sem fermento. Ou seja, não podemos trazer maldade, malícia, mas precisamos ter sinceridade e ter verdade. O Senhor Jesus mesmo alertou os discípulos em relação ao fermento. Em Mateus 16, 5-6, ele disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e saduceus eram religiosos, a princípio, da elite religiosa, que na teoria conheciam as Escrituras, mas eles não praticavam aquilo que eles estudavam. Eles eram considerados hipócritas. E em Mateus 23, 25-28, tem uma passagem muito dura que fala sobre o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. E o Senhor condena eles por causa do viver deles, que não era um viver de santidade, não era um viver de praticar o que estava nas verdades, mas um viver de hipocrisia. Aqui diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não termos fermento em nossa vida e não comermos pão sem fermento tem a ver com a pureza do nosso coração. Tem a ver com o nosso viver diante de Deus e dos homens que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Não importa o que nós aparentamos por fora, mas importa a realidade interior do nosso coração, irmãos. Podemos até de maneira exterior vir aqui, participar da mesa, mas no interior, se nosso coração não estiver purificado dos nossos pecados, se nós não estivermos vivendo a realidade do que o Senhor nos deixa na palavra, corremos o risco de sermos como fariseus, aqueles que até no discurso aparentam ter um viver de piedade, mas lá dentro Deus condena o viver deles. Por isso que nós precisamos nos purificar dos nossos pecados, confessando nossos pecados, ao participar da Santa Ceia, não apenas no domingo de manhã, mas ao participar da comunhão com Cristo, sempre há algo que o Senhor precisa tratar em nosso coração. Sempre algum pecado, sempre alguma maldade, alguma malícia, que é fermento, que nós precisamos pedir para o Senhor tirar da nossa vida. Isso é ter um viver sem fermento. É comer pão sem fermento, sem mistura daquilo que é puro com o que é impuro, daquilo que é santo com aquilo que não é santo. Por isso que nós precisamos desfrutar da mesa do Senhor com esse coração. Não estamos aqui apenas para fazer algo, estamos aqui para desfrutar da realidade da mesa do Senhor. Quantas vezes, ao chegar na reunião da ceia do Senhor, o Senhor não te tocou, que tinha algo que você precisava tratar no seu coração. E aí, iluminado pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos. Por isso que sempre que partimos o pão, é sempre bom orar antes, para o Senhor tirar o fermento da nossa vida, para o Senhor purificar nosso coração. A festa dos pães asmos era para purificar o povo de tudo aquilo que era impuro, para que eles pudessem participar do desfrute do que Cristo é. Hoje, irmãos, o Senhor está olhando para a nossa realidade interior. O Senhor sabe o seu viver. Talvez o irmão Nélio não saiba como é que você está vivendo no dia a dia, e nem vai saber, mas o Senhor sabe. Precisamos aproveitar cada oportunidade, irmãos, para tirar a fermenta da nossa vida. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Nós somos uma nova massa, uma massa formada por Cristo,
com tudo aquilo que é impuro deixado de lado. Então, esse é um dos princípios importantes que nós precisamos ter ao participar da ceia do Senhor. Vamos participar com o coração limpo, irmãos. Se nós temos algo a tratar, vamos tratar. Além dos pecados, pode ter também mágoas, ofensas entre os irmãos. Trata as ofensas. Perdoa no seu coração, pede perdão, e o sangue de Cristo nos purifica. O Senhor nos deu um ministério da reconciliação. Talvez tenha algum irmão com quem você não consegue conviver, mas você está aqui participando da mesa do Senhor. Se reconcilia primeiro com teu irmão. Isso é bíblico. Vamos limpar nosso coração de tudo aquilo que é barreira para que a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos esteja sem impedimento. Esse é um dos sentimentos que nós precisamos ter ao participar da mesa, porque o pão representa o corpo de Cristo, e Cristo morreu por todos, e cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Então, ao participar da mesa do Senhor com o pão, estamos dizendo que nós somos um com o Senhor, e somos um também com os membros do Senhor. Então não pode haver entre nós um sentimento de mágoa, um sentimento de ofensa. Então vamos tratar também essas questões em nosso coração e também com os irmãos. Isso é muito importante. Um outro aspecto que é importante resgatarmos em nosso coração é entendermos o significado do corpo, do pão e o significado do sangue. Lucas 22, capítulo 19, fala: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amados, de maneira muito simples, partir o pão é para nos lembrarmos do Senhor. É em memória do Senhor. É simples. É para nos lembrarmos do Senhor. Por quê? Porque facilmente eu e você podemos nos esquecer do Senhor. E eu vou dizer uma coisa: a mesa e a ceia não pode ser apenas as 2 horas da reunião do Partir do Pão com a igreja no domingo. A realidade de nós nos lembrarmos do Senhor precisa ser todos os dias da nossa vida. Essa é a diferença entre sermos religiosos e sermos íntimos do Senhor. Ser religioso é você cumprir algumas atividades que você acredita que são adequadas para Deus, mas não necessariamente o teu coração mudou. Você tem rituais, você tem práticas, mas o seu interior pode ser que não seja transformado. Amados irmãos, o mais importante é ter realidade de lembrar do Senhor. Com a igreja, nós estabelecemos todo domingo, o primeiro dia da semana, celebramos a ceia do Senhor junto com os irmãos. Depois vamos entrar no versículo que mostra isso. Mas como indivíduos, todos os dias nós precisamos nos sentar à mesa e desfrutar do sangue de Cristo que nos purifica e da vida de Cristo que foi dado por nós. Todos os dias nós precisamos lembrar do Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação do século, vivendo dentro de nós. Ontem nós falamos sobre a realidade da casa de Deus. A casa de Deus não é um hotel que você passa uma temporada lá dentro e depois vai embora. Quando a gente vai passear ou sair de férias, nós vamos para alguma cidade no qual nós não temos uma casa, geralmente a gente ou vai para uma pousada, ou para um hotel, ou aluga no Airbnb, algum lugar. Ficamos lá um tempo, depois vamos embora. A casa não é nossa. Nós somos a casa de Deus. E Deus também é a nossa casa. É um relacionamento perene. É uma realidade diária. Não é por temporada e nem por horário. 24 horas por dia nós precisamos ter intimidade com o Senhor, ter a liberdade de ter comunhão com o Senhor e nos lembrar do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós.
Depois ele fala sobre a mão do traidor, que é Judas, que estava com ele. Em memória de mim. Vamos sair nessa semana com o sentimento de que, Senhor, eu quero me lembrar de Ti. Senhor, renova minha mente para que os meus pensamentos sempre estejam pensando em Ti. Renova minha mente para que a minha mente não fique distraída, pensando em tantas coisas, e eu só lembre de Ti quando eu chego na reunião do Partido do Pão, e eu lembro que eu estou cheio de pecado, e para participar da mesa eu preciso me purificar. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, se a tua comunhão com o Senhor for diária, se você se lembrar do Senhor diariamente, o teu viver de santificação e de purificação vai também ser diário. E ao chegar na mesa do Senhor, junto com a igreja, essa mesa vai ser apenas uma continuação do seu viver diário, porque você desfruta da mesa do Senhor todos os dias, porque você se lembra do Senhor a cada minuto da sua vida. E o Senhor, todos os dias, cada hora, cada minuto, está tirando o fermento e te purificando. E dando um sentimento de que você está sendo cuidado por um Deus que é tudo em nossa vida. É diferente de ter uma religião em que você vai para algumas reuniões, mas a sua vida diária é desvinculado da sua vida de reuniões. Amados, nossa vida é uma só. Nossa vida é do Senhor. A nossa vida profissional é do Senhor. A nossa vida familiar é do Senhor. A nossa vida social é do Senhor. Nossa vida de servir a Deus é do Senhor. Congregar junto com os irmãos na igreja também é do Senhor. Quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Vamos nos lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida. Um terceiro aspecto tem a ver com a nossa prática. Por que a gente reúne uma vez por semana com a igreja? E por que nos reunimos no domingo? Bem que de vez em quando a gente reúne no sábado à noite, porque nós temos uma reunião especial de evangelização domingo de manhã, então a gente reúne sábado à noite. Mas por que de maneira normal a gente reúne no domingo? Não poderia reunir com a igreja terça-feira à tarde? Ou quinta-feira de madrugada? Poderia. Mas existe uma prática que o Senhor deixa registrado. Primeira coisa, Mateus 28, versículo 1. Em que dia Cristo ressuscitou? No primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é domingo. Então, Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Porém, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha que maravilha, irmãos. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O dia da ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana. Por isso nós nos lembramos do Senhor junto com a igreja no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7, fala sobre como que a igreja primitiva reunia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então o Espírito deixou registrado que a igreja partiu o pão no primeiro dia da semana. É por isso que nós partimos o pão no domingo, o primeiro dia da semana. Agora, o partir o pão não deve ser um ritual religioso. Precisa ser algo que é feito com singeleza de coração, com alegria. Atos 2, 44 a 46 mostra no começo do viver da igreja como é que eles faziam. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No começo do viver da igreja, eles partiam pão de casa em casa. Nós também poderíamos fazer isso, se a gente não tivesse um lugar onde congregar um bom número de irmãos, nós poderíamos partir o pão de casa em casa. Por quê? Para nos lembrar do Senhor, para celebrar junto com os irmãos a morte e ressurreição do Senhor. Então, por mais que tenhamos muitas vezes uma congregação maior, reunindo para partir o pão, precisamos ter o sentimento de simplicidade no coração, irmãos, de alegria no coração, para que não vire apenas uma cerimônia, mas tem que ter alegria, tem que ter simplicidade no coração. É como se a gente estivesse aqui partindo de casa em casa, ou seja, é um ambiente familiar, é um ambiente de intimidade. Olha a ceia do Senhor, quando Ele estabeleceu, o Senhor, na verdade, fez uma transição entre a velha aliança para a nova aliança. Saíram dos rituais do Antigo Testamento e Ele estava dizendo: eu sou o Cordeiro que está sendo entregue por nós. E o Senhor mesmo instituiu a ceia do Senhor, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, de maneira simples, o partir do pão é só para nos lembrar do Senhor, junto com a igreja, com alegria, com singeleza, lembrando que o Senhor fez tudo por nós. Então, vamos também resgatar o sentimento: Senhor, obrigado. Eu quero, junto com os irmãos, me alegrar na Tua presença. Vimos na palavra de ontem, o irmão João compartilhou que, naquele primeiro momento, tinha um ambiente muito íntimo de alegria, porque o Senhor estava ali. Se a gente lê o contexto da intimidade dos discípulos com Deus, João, o apóstolo João, se reclinou sobre o peito de Jesus. Esse é o sentimento que nós temos que ter na mesa do Senhor, nos reclinar sobre o peito de Jesus. Estar alegres porque o Senhor está ali. É a presença de Jesus que nos dá alegria. Claro, naquele contexto ele estava para ser morto, que nós vemos na palavra de ontem, mas hoje, olha que experiência maravilhosa, nós sabemos que o Senhor ressuscitou, então nós pegamos de certa maneira o filme quase completo. O discípulo naquele momento não tinha essa percepção, mas nós temos toda a percepção e realidade de que Jesus morreu e ressuscitou. Então nós participamos dessa alegria junto com o Senhor, porque nós somos os muitos filhos que foram gerados por causa do sacrifício de Jesus. Outro sentimento, para finalizar. Nós precisamos também, irmãos, discernir o corpo de Cristo. E saber que nós não estamos sozinhos e nós temos influência sobre o que acontece na igreja. 1 Coríntios 10, 16, 17 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui não diz que o cálice é o sangue de Cristo, mas diz que o cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Aqui não diz que o pão é o corpo de Cristo, mas o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, a percepção de que nós somos um corpo, que nós somos membros uns dos outros. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por isso que nós precisamos discernir de que, ao participar da mesa do Senhor, estamos sendo um com todos os filhos de Deus. Nós não somos irmãos que fechamos as fronteiras para nenhum irmão. Apesar de estarmos aqui em Uberaba, reunindo como a igreja em Uberaba, nós somos um com todos os salvos, todos regenerados em toda a terra, em todas as cidades, porque nós somos membros e participantes do único pão. Cristo morreu por todos. Todos os filhos de Deus fazem parte desse pão. E um outro aspecto desse mesmo sentimento, Cristo é a cabeça do corpo, certo? E nós somos membros do corpo. Mas Cristo, no final, é a cabeça e o corpo.
Não tem como falar, o Daniel é a cabeça. O corpo do Daniel não é o Daniel. Não, o Daniel é a cabeça e o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo, mas Cristo é tudo, irmãos. Nós temos a vida de Cristo e fazemos parte de Cristo. João 6,51, na versão King James atualizada, fala sobre algo que escandalizou na época muitos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então houve grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos participando dele mesmo. Não tem como desvincular a ceia da pessoa do Senhor. Assim como não tem como desvincular a minha vida da pessoa de Cristo. E não tem como desvincular a vida do meu irmão da pessoa de Cristo. Isso nos dá um sentimento diferente. O que eu faço afeta Cristo. Ou melhor, o que eu faço afeta Cristo. Senão fica parecendo que está separado. O que eu faço afeta meu irmão. O que Luiz Carlos faz me afeta. Porque somos membros do mesmo corpo. Isso dá um sentimento mais amplo em relação a partir o pão. O corpo foi partido, Cristo se sacrificou na cruz. Um preço foi pago. Tem aquele hino, foi pago um alto preço para chamarmos uns aos outros de irmão ou irmã. Precisamos saber que um preço foi pago. E hoje, quando nós participamos da mesa do Senhor, estamos participando do próprio Senhor. Tanto que o Senhor falou de maneira direta e até escandalizou muitos que precisamos comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor. Isso quer dizer que nós nos alimentamos do Senhor como palavra. Nós participamos diretamente da natureza e vida de Cristo. Isso dá um sentimento renovado, irmãos, para valorizar o convite para participar da mesa de Cristo. E o último versículo que eu quero ler é 1 Coríntios 11, de 23 a 29. Aí na parte final diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos discernir o corpo, irmãos. Apesar de ser uma mesa com alegria, com intimidade, é uma mesa solene também. É uma mesa solene. Judas Iscariotes participou ali no início, até pegou um bocado, mas depois ele foi embora. E Jesus abriu seu coração para os discípulos, depois de Judas ter ido embora. Você quer ser alguém que vai embora ou alguém que fica na presença do Senhor? Alguém íntimo do Senhor. Que o nosso coração seja renovado, irmãos. A reunião do Partido Pão, na verdade, eu diria que é a reunião mais importante da igreja. Porque Cristo é o centro. Na verdade, Cristo é o centro de toda a nossa vida, Cristo é o centro de todas as reuniões, mas de maneira especial, essa mesa não é para tratarmos dos nossos problemas, não é para ficarmos ministrando, algo muito pesado, é para desfrutarmos da presença do nosso Senhor e nos lembrarmos dEle. Se a gente restaurar esse sentimento, a nossa vida muda, irmãos. A nossa realidade muda. O sentimento de adoração, de louvor é restaurado. Por isso que, em termos de hinos, geralmente nós pedimos hinos de louvor, hinos de agradecimento, hinos de adoração, porque nós estamos aqui exaltando Cristo, agradecendo
Deus Pai por ter enviado Cristo e dizendo, Senhor, eu sou teu, eu quero desfrutar de ti, desfruta também da minha presença. É mútuo, é recíproco. Jesus celebrou com os 12 discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós celebramos juntamente com Jesus. Sem Jesus não tem mesa, irmãos. Se você vem aqui apenas para ver os irmãos, ou quando tem almoço aqui na chácara, para almoçar, ou apenas para ouvir uma boa palavra, essa não é a essência da ceia do Senhor. Você vem para ter um encontro junto com a igreja, com Jesus, que é o centro da nossa vida. Você vem para desfrutar, junto com os membros do corpo de Cristo, da realidade de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E de ser íntimo de Cristo. Esse é o sentimento da mesa do Senhor. Quem pode participar? Aqueles que creram. Aqueles que creram. Claro, a nossa prática, até para selar o testemunho público em relação à fé, todos aqueles que foram batizados. Não importa onde você foi batizado, se você foi batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo fé genuína em Jesus Cristo, você pode partir o pão conosco. Agora, se você está em pecado, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você está cheio de fermento na sua vida, então se purifica primeiro desses erros. E depois disso você pode participar dessa mesa. Criança pode partir o pão? Se é regenerado, sim. Se não, não. A condição é sermos salvos. É termos a realidade do nosso Cordeiro Pascal. E termos uma vida de consagração ao Senhor. Que essa palavra nos ajude. É uma palavra básica de fundamentação, mas como acho que já faz um tempo que a gente não fala sobre isso, né, dentro desse contexto também de João 13, 14, que era a ceia do Senhor, eu tive encargo de reforçar esses princípios e que nosso coração de amor pelo Senhor, de apreço pela mesa seja renovado. De maneira prática, irmãos, a reunião do Partido Pão deveria ser a reunião mais cheia da igreja. Graças ao Senhor, hoje tem bastante irmãos aqui, mas se nós tivermos essa vida de comunhão íntima com o Senhor, nosso coração vai estar queimando para participar da ceia do Senhor junto com os irmãos. Você precisa reunir com a igreja, irmãos, domingo de manhã para celebrar a ceia do Senhor? Ou é uma reunião como qualquer outra, ou é opcional, né? Cada um de nós tem a nossa religião própria, né? Então tem aquelas reuniões que a gente acha que são mandatórias, né? E tem aquelas opcionais. Irmãos, vamos mudar de coração. A nossa vida não é mais nossa, é do Senhor. Vamos honrar o Senhor com a nossa presença, porque o próprio Senhor foi quem estabeleceu a mesa do Senhor. Foi Ele que estabeleceu a ceia, dizendo, fazei isto em memória de mim. E o Senhor é digno da nossa consagração, é digno da nossa entrega. Jesus Cristo é o Senhor.